Capítulo 25. Na escuridão. Xeriam espiou dentro de sua tenda escura, hesitante, mas não viu nada lá dentro. Permitindo-se um sorriso de satisfação, ela entrou e fechou as abas. As coisas estavam indo muito bem, pela primeira vez. Claro, ela ainda verificava sua tenda antes de entrar, procurando por aquele que às vezes espreitava lá dentro. Aquele que ela nunca foi capaz de sentir, mas sempre sentiu que deveria. Sim, Xeriam ainda verificava, e provavelmente o faria por meses ainda, mas não havia necessidade, agora. Nenhum fantasma esperava para puni-la. A pequena tenda quadrada era grande o suficiente para ficar de pé, com um catre de um lado e um baú do outro. Só havia espaço para uma escrivaninha, mas ela encheria tanto espaço que ela mal conseguiria se mover. Além disso, havia uma escrivaninha perfeitamente aceitável ali perto, na tenda não utilizada de Egwene. Houve conversas sobre dar aquela tenda para outra pessoa. A maioria das irmãs teve que dividir, embora mais tendas estivessem sendo trazidas a cada semana. No entanto, a tenda da Mirlin era um símbolo. Enquanto houvesse esperança do retorno de Egwene, sua tenda deveria esperar por ela. Era mantida limpa pela inconsolável Chesa, que Xeriam ainda pegava chorando sobre o cativeiro de sua senhora. Bem, enquanto Egwene estivesse fora, aquela tenda era funcionalmente de Xeriam para tudo, exceto para dormir. Afinal, esperava-se que uma guardiã da Mirlin cuidasse de seus negócios. Xeriam sorriu novamente, sentando-se em seu catre. Não muito tempo atrás, sua vida tinha sido um ciclo perpétuo de frustração e dor. Agora isso tinha acabado. Abençoe Romanda. Não importa o que Xeriam pensasse da mulher tola, Romanda tinha sido a única a expulsar a Lima, e as punições de Xeriam, do acampamento. A dor viria novamente. Sempre havia agonia e punição envolvidas no serviço que ela prestava. Mas ela tinha aprendido a aproveitar os momentos de paz e apreciá-los. Às vezes, ela desejava ter mantido a boca fechada, não feito perguntas. Mas ela fez, e aqui estava ela. Suas lealdades lhe trouxeram poder, como prometido. Mas ninguém a avisou da dor. Não raramente ela desejava ter escolhido Brown e se escondido em uma biblioteca em algum lugar, para nunca mais ver os outros. Mas agora ela estava onde estava. Não adiantava se perguntar sobre o que poderia ter acontecido. Ela suspirou, então tirou o vestido e trocou de roupa. Ela fez isso no escuro, velas e óleo estavam racionados, e com os fundos dos rebeldes secando, ela precisaria esconder o que tinha para uso posterior. Ela subiu no catre, puxando o cobertor. Ela não era tão ingênua a ponto de se sentir culpada pelas coisas que tinha feito. Todas as irmãs na Torre Branca tentavam progredir. Era disso que se tratava a vida. Não havia uma Aes Sedai que não apunhalasse suas irmãs pelas costas se achasse que isso lhe daria vantagem. As amigas de Xeriam eram apenas um pouco mais praticadas nisso. Mas por que o fim dos dias tinha que vir logo agora? Outros em sua associação falavam da glória e grande honra de estar viva neste momento, mas Xeriam não concordava. Ela se juntou para ascender na política da Torre Branca, para ter o poder de punir aqueles que a ofendiam. Ela nunca quis participar de algum acerto de contas final com o dragão renascido, e ela certamente nunca desejou ter nada a ver com os escolhidos. Mas nada poderia ser feito agora. Melhor aproveitar a paz de estar livre tanto das surras quanto das tagarelices hipócritas de Egwene. Sim, de fato. Havia uma mulher com grande força no poder, parada do lado de fora de sua tenda. Xeriam abriu os olhos de repente. Ela podia sentir outras mulheres que podiam canalizar, assim como qualquer outra irmã. Cinzas sangrentas, ela pensou nervosamente, fechando os olhos com força. De novo não. As abas da tenda ondularam. Xeriam abriu os olhos e viu uma figura negra como azeviche parada acima de seu berço. Lascas de luar passando pelas abas esvoaçantes da tenda eram o suficiente para delinear a forma da figura. Estava vestida em uma escuridão não natural, fitas de pano preto tremulando atrás dela, o rosto obscurecido por uma escuridão profunda. Xeriam engasgou e se jogou do catre, fazendo reverência no fundo da tenda de lona. Mal havia espaço suficiente para ela se ajoelhar. Ela se encolheu, esperando que a dor viesse sobre ela. De novo. Ah! Disse uma voz áspera. Muito bem. Você é obediente. Estou satisfeito. Não era a Lima. Xeriam nunca foi capaz de sentir a Lima, que parecia estar canalizando. Dito o tempo todo. Além disso, a Lima nunca tinha vindo de uma forma tão dramática. Que força! Parecia provável que este fosse um dos escolhidos. Ou isso, ou pelo menos um servo muito poderoso do grande senhor, muito acima de Xeriam. Isso a preocupou profundamente,
e ela tremeu enquanto se curvava. Eu vivo para servir, grande senhora, Xerion disse rapidamente. Eu, que sou abençoada por me curvar diante de você, por viver durante esses tempos, por... Pare de balbuciar, a voz rosnou. Você está bem colocada neste acampamento, eu entendo. Sim, grande mestra, Xerion disse. Eu sou a guardiã das crônicas. A figura fungou. Guardião de um bando de aspirantes a rebeldes Aes Sedai. Mas isso não importa. Preciso de você. Eu vivo para servir, grande mestra, Xerion repetiu, ficando mais preocupada. O que essa criatura queria dela? Egwene Alveri. Ela deve ser deposta. O quê? Xerion perguntou, assustada. Um interruptor de ar estalou contra suas costas, e queimou. Tola! Ela queria se matar. Minhas desculpas, grande mestra, ela disse rapidamente. Perdoe minha explosão. Mas foi por ordens de uma das escolhidas que eu ajudei a criá-la como a Mirlin em primeiro lugar. Sim, mas ela provou ter sido uma má escolha. Precisávamos de uma criança, não de uma mulher com apenas o rosto de uma criança. Ela deve ser removida. Vocês garantirão que esse grupo de rebeldes tolos pare de apoiá-la. E acabem com essas malditas reuniões em Tel Aranriod. Como é que tantos de vocês chegam lá? Temos Terangreal, Xerion disse, hesitante. Vários no formato de uma placa de âmbar, vários outros no formato de um disco de ferro. Então um punhado de anéis. Ah, tecelões do sono, disse a figura. Sim, esses podem ser úteis. Quantos? Xerion hesitou. Seu primeiro instinto foi mentir ou se esquivar. Parecia uma informação que ela poderia ter sobre a figura. Mas mentir para um dos escolhidos? Uma escolha ruim. Tínhamos 20, Xerion disse a verdade. Mas um era com a mulher Leane, que foi capturada. Isso nos deixa com 19. Apenas o suficiente para os encontros de Egwene no mundo dos sonhos, um para cada um dos Citers e um para a própria Xerion. Sim, a figura sibilou, envolta em escuridão. Útil mesmo. Roube os tecelões de sono e depois me dê. Essa ralé não tem nada que pisar onde os escolhidos andam. Eu roubar o Terangreal? Como ela iria conseguir isso? Eu vivo para servir, grande mestra. Sim, você faz. Faça essas coisas por mim, e você se verá grandemente recompensado. Fale comigo. Figura contemplada por um momento. Você tem 3 dias. Cada um dos tecelões de sono que você deixar de adquirir nesse tempo vai lhe custar um dedo ou um dedo do pé. Com isso, o escolhido abriu um portal bem no meio da sala, então desapareceu por ele. Xerion teve um vislumbre dos corredores de azulejos familiares da Torre Branca do outro lado. Roubar os tecelões de sono. Todos os 19 deles. Em 3 dias. Escuridão acima. Xerion pensou. Eu deveria ter mentido sobre o número que tínhamos. Por que não menti? Ela permaneceu ajoelhada, respirando fundo, por um longo tempo, pensando sobre sua situação. Seu período de paz estava no fim, ao que parecia. Foi breve. Ela será julgada, é claro, disse Seaine. A White de fala mansa sentou-se em uma cadeira fornecida a ela pelos 2 heads que guardavam a cela de Egwene. A porta da cela estava aberta, e Egwene estava sentada em um banco lá dentro, também fornecido pelos vermelhos. Aqueles 2 guardas, o rechonchudo Cariandre e a severa Paratrinda, observavam cuidadosamente do corredor, ambos segurando a fonte e mantendo o escudo de Egwene. Eles pareciam esperar que ela fugisse, lutando pela liberdade. Egwene os ignorou. Seus 2 dias de prisão não foram agradáveis, mas ela o suportaria com dignidade. Mesmo que a trancassem em um quarto minúsculo com uma porta que não deixasse entrar luz. Mesmo que se recusassem a deixá-la trocar o vestido de noviça ensanguentado. Mesmo que a espancassem todos os dias pela forma como ela havia tratado Elaida. Egwene não se curvaria. Os heads relutantemente permitiram seus visitantes, conforme estipulado pela lei da torre. Egwene ficou surpresa por ter visitantes, mas Seaine não era a única que tinha vindo até ela. Vários tinham sido Citers. Curiosa. No entanto, Egwene estava faminta por notícias. Como a torre estava reagindo à prisão de Egwene? As fissuras entre os ajas ainda eram profundas e amplas, ou seu trabalho tinha começado a conectá-las. Elaida quebrou a lei da torre de forma bem explícita, explicou Seaine. E foi testemunhada por 5 Citers de 5 ajas diferentes. Ela tentou impedir um julgamento, mas não teve sucesso. No entanto,
houve alguns que ouviram seu argumento. Qual foi? Perguntou Egwene. Que você é um amigo das trevas, disse Seaine. E, por causa disso, ela o expulsou da torre, e então, bater em você. Egwene sentiu um arrepio. Se Elaida conseguisse apoio suficiente para esse argumento. Não vai ficar, disse Seaine, consoladoramente. Esta não é uma vila atrasada, onde a presa do dragão rabiscada na porta de alguém é o suficiente para condenar. Egwene levantou uma sobrancelha. Ela foi criada em alguma vila atrasada, e eles tiveram bom senso suficiente para procurar mais do que rumores ao condenar alguém, não importa qual fosse o crime. Mas ela não disse nada. Provar essa acusação é difícil para os padrões da torre, disse Seaine. Então eu suspeito que ela não tentará provar isso no julgamento, em parte porque isso exigiria que ela deixasse você falar por si mesmo, e eu suspeito que ela vai querer mantê-lo escondido. Sim, disse Egwene, olhando para os Redes descansando por perto. Você provavelmente está certo. Mas se ela não puder provar que eu sou um amigo das trevas e ela não puder impedir que isso vá a julgamento. Não é uma ofensa digna de depô-la, disse Seaine. A punição máxima é censura formal do hall e penitência por 1 mês. Ela manteria o chale. Mas perderia muita credibilidade, pensou Egwene. Era encorajador. Mas como ter certeza de que Elaida não a esconderia? Ela tinha que manter a pressão sobre Elaida. Light amaldiçoava a dificuldade enquanto estava trancada em sua pequena cela todos os dias. Fazia pouco tempo até agora, mas as oportunidades perdidas já a irritavam. Você comparecerá ao julgamento? Perguntou Egwene. Claro, Seaine disse, de temperamento calmo, como Egwene esperava do branco. Alguns brancos eram só frieza e lógica. Seaine era muito mais caloroso do que isso, mas ainda era muito reservado. Eu sou um citer, Egwene. Presumo que você ainda esteja vendo os efeitos da agitação do Dark One. Egwene estremeceu e olhou para o chão de sua cela, lembrando-se do que acontecerá com Leane. Sua própria cela era muito mais austera do que a de Leane, talvez por causa das acusações de que ela era uma amigo das trevas. Sim. A voz de Seaine ficou mais suave. Parece que estão piorando. Servos morrendo. Comida estragando. Seções inteiras da torre se reorganizando aleatoriamente. A segunda cozinha foi movida para o 6º andar ontem à noite, movendo uma seção inteira dos alojamentos do Amarela Aja para o porão. É como o que aconteceu com os marrons antes, e isso ainda não foi resolvido. Egwene assentiu. Com a forma como os quartos tinham mudado, aquelas poucas noviças cujos quartos não tinham se mudado repentinamente agora tinham acomodações designadas nos 21º e 22º andares, onde ficavam os alojamentos Brown Aja. As marrons estavam, relutantemente, todas se mudando para a ala. Seria uma mudança permanente. Sempre antes, as irmãs tinham vivido na torre propriamente dita, as noviças e as aceitas vivendo na ala. Você tem que trazer essas coisas à tona, Seaine, Egwene disse suavemente. Continue lembrando as irmãs que o escuro se agita e que a última batalha se aproxima. Mantenha a atenção delas em trabalhar juntas, não em se dividir. Atrás de Seaine, uma das irmãs Red verificou a vela na mesa. O tempo concedido para Egwene receber visitas estava acabando. Ela logo seria trancada novamente. Ela conseguia sentir o cheiro da palha empoeirada e inalterada atrás dela. Você deve trabalhar duro, Seaine, disse Egwene, levantando-se enquanto os Red se aproximavam. Faça o que eu não posso. Peça aos outros para fazerem o mesmo. Vou tentar, disse Seaine. Ela se levantou e observou enquanto os Reds pegavam o banco de Egwene, então gesticulavam para que ela voltasse para a cela. O teto era baixo demais para ela ficar de pé sem se abaixar. Egwene se moveu relutantemente, abaixando-se. A última batalha vem, Seaine. Lembre-se. O branco assentiu, e a porta se fechou, trancando Egwene na escuridão. Egwene sentou-se. Ela se sentiu tão cega. O que aconteceria no julgamento? Mesmo que Elaida fosse punida, o que seria feito com Egwene? Elaida tentaria executá-la. E ela ainda tinha motivos, pois Egwene tinha, pela definição da Torre Branca, personificado o trono de Amirlin. Devo permanecer firme, Egwene disse a si mesma na escuridão. Eu mesma aqueci esta panela, e agora devo ferver nela, se é isso que protegerá a torre. Eles sabiam que ela continuava resistindo. Era tudo o que ela podia dar a eles.